Aleluia! Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Prontos para ouvir a palavra? Com expectativa? Animados? Amém, aleluia, glória a Deus. Coisa boa estarmos juntos. De fato, alguns de nós já estivemos juntos desde ontem, né? Nós tivemos a nossa reunião de líderes e colaboradores. Amém? Quem esteve aqui? Dá uma glória a Deus. Amém. Coisa boa é a gente estar junto e poder ouvir, né, reouvir as instruções. É segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, amém? E realmente estarmos debaixo aí da condução, da visão daquilo que Deus tem para nós como corpo de Cristo aqui nessa cidade. Coisa maravilhosa. E uma outra coisa também que aconteceu muito boa conosco foi hoje de manhã, o nosso culto de manhã. Quem pode estar aqui de manhã? Amém, que bom. Alguns vieram, né, outros não. E eu queria já começar essa noite incentivando você a ouvir a ministração de hoje de manhã lá pelo link do YouTube. Amém? Essa ferramenta tão maravilhosa que nós temos foi um assunto super importante, finanças na família. Amém? E nós tivemos a presença do pastor Neemias, ele é pastor-presidente da Vila Matilde, Verbo da Vida lá em Vila Matilde, e realmente tem uma experiência, domina o assunto, por isso também o desejo do pastor de trazê-lo até nós, e foi um culto assim maravilhoso. Talvez você pense, poxa, finanças, né, dinheiro é algo tão natural, mas sabe que na Bíblia fala-se muito sobre isso? Porque é importante que a gente saiba qual é o nosso relacionamento com esse recurso que Deus tem nos dado. O dinheiro não é o nosso Senhor, mas ele pode ser um meio de administrarmos, de vivermos sobre essa terra, glorificando a Deus também. Amém? Então, ouça, né? Se você puder ouvir um conselho até antes de eu iniciar a mensagem, ouça mesmo o link na sua casa depois. O pastor sempre manda no grupo da igreja. Se você ainda não é membro e você não está no grupo de WhatsApp, você pode entrar no nosso canal, no Verbo da Vida Arujá lá, e procurar o culto de hoje de manhã. Amém? Vamos lá, queridos. Eu queria, antes de começar, orar com você. Você não precisa se levantar, mas eu sei que o culto já começou e eu queria fazer uma oração com você realmente para que você abra o seu coração para esse momento, consagre mesmo esse tempo ao Senhor. Amém? Então, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos porque nós estamos reunidos aqui em Teu nome e a Tua palavra diz que se os Seus filhos se reúnem no Seu nome, você está lá. E, de fato, a Tua presença manifesta já começou a se manifestar em nosso meio. E, embora você esteja dentro de nós 24 horas, há um mover do Espírito diferenciado quando estamos reunidos como igreja, Pai. Obrigado, porque é nesse ambiente que as coisas podem acontecer. É nesse ambiente, Pai, também que você abre os nossos olhos, que entendimento chega até nós. E eu creio nisso, Pai. Eu creio num culto onde nós vamos enxergar coisas ainda mais profundas, revelações mais profundas a respeito da Tua palavra. E, Pai, como é bom saber que nós já não somos os mesmos de ontem. Obrigado porque estamos caminhando, Pai, rumo a como a vida do justo deve ser, Pai. De degrau em degrau, de glória em glória, Pai, brilhando até ser dia perfeito, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós não sairemos daqui da mesma forma. Obrigado pela semente da Tua palavra, que é poderosa para entrar nos nossos corações, Pai, e dar muitos frutos. Senhor, eu te agradeço porque nenhum de nós vai ser roubado, nenhum tipo de dor, de enfermidade. Se tem alguém que chegou aqui com algum tipo de dor, incômodo, nós declaramos cura divina, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos poder ouvir a Tua palavra de forma confortável. Nós não vamos ser roubados por pensamentos, por preocupações. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, num ambiente totalmente favorável, Pai, para a Tua palavra ser liberada com ousadia e com inspiração. O Espírito Santo, usa a minha boca conforme você quer, que eu possa usar as palavras certas para trazer de fato aquilo que você quer ensinar para nós nessa noite. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Aleluia. Se você puder, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios capítulo 22, verso 6. Texto super conhecido, mas vale a pena nós lermos. Eu vou ler alguns textos hoje com você, alguns na Revista Atualizada, outros na NVI. Você encontrou? Amém? Então vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Então, ensina a criança no caminho. Eu queria que você dissesse assim comigo, no caminho. Amém. Esse texto aqui está falando de uma responsabilidade daquele que tem sob a sua tutela
um filho, uma criança, alguém que hoje você é responsável. E quando estamos nesse contexto, a Bíblia traz para nós a responsabilidade. Ela não deixa aqui a critério dos pais fazer com que a criança tenha uma escolha de a natureza vai colocar ela nos caminhos do Senhor, ou deixa que os próprios instintos dela revelem quem é Deus para ela. Não, aqui está nos mostrando que existe uma responsabilidade para nós, para aqueles que são pais, ou que exercem mesmo aqui algum tipo de responsabilidade sobre a criança. E talvez você pense, eu não sou pai ainda, mas talvez você vai ser um dia. Ou talvez você seja o filho, e também você vai poder se colocar nesse lugar e se preparar para essa fase que um dia você vai viver. Amém? Então, nada da palavra é perdido, querido. Sempre tem princípios dentro de ensinamentos que nós podemos aplicar para a nossa realidade. E a palavra ela é tão maravilhosa que existe uma multiforme graça. Quando ela é liberada numa igreja, quando ela é inspirada pelo Espírito, o Espírito Santo tem a capacidade de pegar a palavra e, com a unção dele, trazer dentro da tua realidade, da tua necessidade, e te alcançar de alguma forma. Amém? Então, abra seu coração mesmo. Esse texto fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for mais velho, não se desviará dele. A primeira coisa que eu enxergo nesse versículo, querido, é que existe uma responsabilidade sobre nós. Existe uma função, e a nossa função como pai e mãe, muitas vezes a gente acha que se limita a pensar na educação, a pensar nos bons modos, né? Se está se tornando aí uma boa pessoa, um bom cidadão, e tudo isso é lícito, é necessário, mas a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor espera de nós também algo específico. Ele espera que você ensine seu filho no caminho. Talvez você fale assim, Camila, eu não tive nenhum pai, nenhuma mãe para me ensinar no caminho. Eu fui alcançado no meio do caminho pela misericórdia do Senhor, a bondade dele me encontrou. E isso é totalmente possível. Nós temos pais, tanto eu quanto meu marido, que se converteram já na adolescência ou na juventude. Amém? E isso é possível. Mas a partir do momento que você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a Bíblia mostra, e nós temos o entendimento que hoje você está em um caminho. Ah, Camila, então todo caminho bom leva a Deus? Não, a Bíblia diz que Jesus é o novo e vivo caminho. Então existiam vários caminhos no mundo, mas precisou existir um caminho da verdade, que não é relativa, mas é uma verdade absoluta, que é Cristo. Amém? E Cristo, por ser o caminho, quando você se encontra com Ele, a Bíblia fala que agora você não está simplesmente de mãos dadas andando com Cristo, mas que você está em Cristo, assentado com Cristo nas regiões celestiais, e que você foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que hoje, quando nós estamos passando por problemas, e a palavra também diz que nós não vamos nunca passar por problemas, mas ela diz que hoje, quando você passa por problemas, você enxerga eles por uma outra perspectiva, porque a sua posição não é mais a mesma. Amém? Então aqui ele fala, ensina a criança nesse caminho, deste lugar que eu falei para você, desta consciência. E aqui ele fala, no caminho. Existe uma brincadeira que as crianças geralmente gostam muito de fazer quando elas são pequenas, que é colocar os pés delas sobre os pés dos pais. E aí a criança quer brincar ali de dançar, de uma valsa, alguma coisa, ou de qualquer tipo de brincadeira, e você coloca ela em cima dos seus pés. E o movimento que você faz, ela vai fazer também. Então, se você for para frente, ela vai para frente. Se você for para trás, ela vai para trás, para o lado, para o outro. E naquele momento daquela brincadeira, ela não tem muita autonomia. Não é assim? Ela simplesmente se lança, ela confia nos seus movimentos. E tudo que você faz é o que ela faz, porque o pé dela está sobre o seu pé. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando você ensina no caminho, os seus filhos vão seguir as suas pisadas. Pelo menos por um tempo. A gente sabe que ensinar no caminho não exime os nossos filhos de tomarem as próprias decisões. Não exime os nossos filhos de, eventualmente, tomar uma decisão que nós não tomaríamos. Essa é a verdade. Mas a Bíblia fala que existe uma responsabilidade. E que se nós fizermos isso, aqui ela está dizendo, ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha nascido de novo, ela já estava nesse caminho, e ela começou a inserir a palavra dentro de mim, e dentro do conhecimento, e do pouco conhecimento até que ela tinha no início, ela foi ali semeando dentro do meu coração. E existiram sim momentos aonde, talvez ali na adolescência, juventude, por alguns momentos eu fiquei pensando, peraí, eu estou crendo nisso.
porque a minha mãe me falou ou porque eu creio em Deus? Há um momento racional, por assim dizer, onde a criança, ela começa a pensar sobre aquilo que ela está crendo. E ela começa a entender que ela não é neta de Deus. Amém? Ela começa a entender, o Deus dos meus pais é o meu Deus. E aí, quando o seu filho tem a oportunidade de ter contato com a palavra e ter as próprias experiências dele com o Espírito Santo, ele começa a perceber que aquele caminho é a verdade. E que eu estou sendo ensinada no caminho. E que se por acaso, em algum momento, eu achar que o caminho do lado de fora é melhor do que aquele caminho, os meus tutores possivelmente estarão intercedendo por mim. E eu serei atraída novamente por aquilo que eu sei que é a verdade. Então, existe uma responsabilidade e existe as suas pisadas. O que esse texto mostra? Que não é somente com palavras, que não é somente com belos discursos. Talvez você saiba muita coisa da Bíblia, pouca coisa da Bíblia, mas não são os poucos ou os muitos versículos exatamente que vão demonstrar para a criança o caminho, mas muito mais as suas pisadas. E eu sei que é muito confortável. A gente tem, por exemplo, aqui na igreja, eu sei que é um grande benefício aqui dessa igreja, existe a salinha ali atrás, não é? Que coisa maravilhosa. Às vezes a gente não consegue explicar para um filho exatamente sobre um assunto, a gente fala, ai Senhor, como que eu vou responder essa pergunta? E os tios lá já estão mais acostumados. Eu não sei você, mas eu acho mais difícil ensinar para a criança do que para um adulto. Porque eles são muito... Existe uma mente ali limpa, né, por assim dizer, uma folha em branco, onde não tem preconceitos estipulados. Então, eles são capazes de pensar com a visão bem aberta e te questionar a respeito de qualquer coisa, e você vai ter que, ali, na linguagem dele, inspirado por Deus, trazer os princípios bíblicos para eles. E ali naquele lugar eles aprendem isso. E às vezes a gente fica confortável, né? Poxa, então eu vou trazer aqueles na salinha e tudo vai ser mil maravilhas. Não vai ser assim, porque você come quantas vezes por dia? Pelo menos aí umas 2, 3 vezes, 4, 5, não sei, né, cada um. Não sei se você faz jejum intermitente, você come todas as refeições, eu não sei qual é a sua dieta. Mas você come algumas vezes por dia. E sabe, na parte espiritual vai ser a mesma coisa. Tanto você quanto os seus filhos precisam, de alguma forma, ter um alimento espiritual. E esse alimento não acontece só no dia do culto. Se naturalmente falando, nós fazemos refeições frescas todos os dias. Por que nós achamos, né, como acho que Smith Wigglesworth disse, por que nós achamos que espiritualmente um lanchinho frio no final de semana vai resolver? Não vai. E esse texto está mostrando, há uma responsabilidade. O tema da nossa mensagem, e não vai ser a única sobre criação de filhos, o pastor depois vai anunciar, nós vamos ter uma outra mensagem também sobre isso. Mas hoje, em específico, a gente vai falar sobre, eu poderia dizer, o maior alvo do pai e da mãe cristão. E o maior alvo do pai e da mãe cristão, dentre todas as necessidades de uma criança, emocional, física, espiritual, deve ser, de fato, conduzir ela por um caminho de segurança. E a gente sabe que a única coisa que não muda nesse mundo, a Bíblia fala que os reinos podem ir e vir. A economia, a ciência, tudo pode mudar, a palavra não muda. Então, existe um caminho de segurança, onde nós podemos encaixar os nossos filhos. Para que quando nós não existamos mais, ou para que quando a gente tenha menos influência sobre a vida deles, eles possam tomar boas decisões. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. 1 Samuel 2, 12. Você encontrou? 1 Samuel 2, 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava
oferecendo o sacrifício. Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma única túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, enquanto subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, o Senhor dê a vocês filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Que tragédia de história, não é verdade? Que momento triste. A Bíblia ela é tão real e ela é tão verídica que ela não conta somente histórias perfeitas. Ela mostra justamente que diante dos planos de Deus há uma decisão humana. E quando a gente olha a história dessa família, que era a família de Eli, Eli era um sacerdote. E possivelmente alguém sério. Porque aqui está falando que ele era sacerdócio, e a Bíblia conta também que ele foi juiz de Israel por 40 anos. Então ele tinha uma função sacerdotal, ele tinha uma função de juiz também sobre o povo, que no Velho Testamento, como a maioria de vocês sabem, na Antiga Aliança, quando Jesus não tinha vindo ainda, não existia a presença de Deus dentro do homem 24 horas, não tinham homens salvos e redimidos, existiam homens em posições específicas para reis, sacerdotes e profetas, onde a unção do Espírito vinha sobre, e eles poderiam fazer coisas para Deus, porque a unção vinha sobre. E Eli era essa figura. Eli tinha essa função. Eli tinha uma função sacerdotal. E o sacerdote, ele realmente representava a adoração do povo de Deus para Deus. O sacerdote, ele trazia esse momento onde os pecados do povo eram cobertos pelos sacrifícios. E, queridos, a história nos mostra que aqui eles não eram mais crianças, esses 2 rapazes. Os filhos de Eli, a Bíblia está nos mostrando aqui que eles estavam tão perdidos no que eles estavam fazendo, que mesmo tendo um título, porque eles eram auxiliares aqui no momento de sacerdócio, no momento de uma atitude sacerdotal, a Bíblia conta que o auxiliar pegava o garfo para cutucar a oferta, para comer. E se a pessoa, por acaso, que tinha uma sã consciência, falasse, não, deixa a gordura queimar, deixa fazer o processo, porque tinha um processo ali passo a passo, era muito rigoroso, né, para que aquilo acontecesse da melhor forma. Eles perderam totalmente o temor. Eles perderam, como a gente diz hoje, eles estavam sem noção. Sem noção. Sabe, é muito fácil, se a gente às vezes começa com pequenas ações, onde a gente vai perdendo mesmo esse temor a Deus, que a nossa mente vai cauterizando. Então, às vezes, você trabalha e no seu ambiente de trabalho tem tanta gente falando palavra torpe, que você vai ouvindo aquilo. E, de repente, aquilo que para você não era uma coisa comum, talvez a sua casa não é a sua criação, não foi o que você aprendeu, porque você tem uma criação cristã ou coisa assim, você começa a achar que aquilo é normal. Não é verdade? O ambiente, muitas vezes, pode querer forçar você a ter atitudes que não condizem. E esses 2 homens aqui, eles estavam num tipo de vida que eles tinham perdido completamente a noção. A Bíblia fala aqui que o pecado deles era muito grande à vista do Senhor. Eles não tinham, simplesmente, depois você vai ver, você pode ler na sua casa, mas a Bíblia fala que o erro deles não era somente contra uma outra pessoa, era um erro contra a oferta do Senhor. Era como se, eu vou dar um exemplo aqui para você entender de forma rústica, né? Não é isso, mas entenda. É como se tivesse vindo pessoas aqui trazendo as suas ofertas e alguém visse, falasse, dá aqui seu envelope, deixa eu pegar aqui. Completamente fora.
E Eli, você vai ver aqui nesse texto que a gente leu, que no paralelo ele começa a contar a história de Samuel. A gente não vai ter como ler, né, todos os capítulos do livro, mas por quê? Eli era aquele homem que viu Ana orando, pedindo a Deus um filho, porque ela não tinha nenhum. E tinha a Penina, né, que ela olhava, era uma mulher que zombava dela, porque já tinha muitos filhos, e ela queria um filho, e o profeta Eli vê aquele milagre acontecendo, que foi o nascimento de Samuel, e Samuel, de fato, foi preparado pelo profeta Eli para se tornar o futuro profeta, né? O futuro aquele que seria levantado. E a gente vê aqui o crescimento de Samuel, onde a mãe e o pai iam adorar a Deus, levavam a túnica dele uma vez por ano, para ele poder ali crescer na presença do Senhor. E em contrapartida, existiam esses dois rapazes que já estavam completamente fora de órbita, mesmo tendo títulos. Isso me mostra algo. Filho de crente não é crente por natureza. E talvez você fale assim, mas esses rapazes já eram grandes o suficiente, né? Estava tudo na conta deles. Talvez eles poderiam ter tido uma boa educação aqui sacerdotal e tivessem feito escolhas ruins. Do nada. Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que, embora Eli soubesse o que era necessário ser feito, o que era uma vida de temor ao Senhor, o que era a importância do sacrifício, o que era a importância dos processos todos, a Bíblia mostra, num determinado texto, que o Senhor repreende também a postura de pai deles, quanto às reações que ele teve, visto a educação daqueles meninos. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 3, verso 12. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Eu sei, queridos, que aqui a gente está falando de uma velha aliança, e o juízo acontecia assim, né? Muito mais visível para nós. E a gente sabe hoje que, eventualmente, podemos optar por criar os nossos filhos sem os repreender diante do temor do Senhor. E você fala, Camila, a gente está na dispensação da graça. Não, né, o pastor não vai vir falar assim, o Senhor, Deus, executará, né, esses juízos sobre a sua família. Mas, assim, a gente se esquece que, embora estejamos numa dispensação da graça e que existe uma longanimidade, a Bíblia fala que o Senhor não está demorando, mas Ele nos dá tempo para arrependimento. Existe mesmo tempo de arrependimento. E eu creio que essa palavra é também a bondade de Deus se manifestando para que nós possamos olhar a mensagem de hoje e desejar sermos diferentes na nossa casa. Sabendo que aquilo que estamos plantando nós vamos colher. Não como algo pesado, mas, queridos, você pode compreender e celebrar, em vez de ficar com medo de, eu vou colher, pense que se você cumprir os princípios de Deus, você vai colher bênção sem medidas. Talvez você está aí com medo, pensando no que você vai colher, porque você não está disposto a agradar a Deus. Mas sabe, a Bíblia está dizendo aqui, que o pai tinha consciência e ele não os repreendeu. E o alvo dos pais deve ser levar os filhos à consciência do Senhor. Como eu disse, essa palavra não é uma palavra de peso, porque nós podemos passar, sim, eventualmente, por momentos onde os nossos filhos possam tomar decisões erradas, possam estar afastados do Senhor. E nós sabemos que isso não é necessariamente atribuído aos pais. Amém? Eu sei disso, gente. Nós sabemos disso. Fique tranquilo. Não é para você falar, poxa, então se ele está passando uma situação difícil, a culpa é minha. Não. Mas é um alerta. Porque existe, sim, uma posição que nós podemos ter de intercessão, de amor. E para você que ainda está na fase de semear, entender que o seu exemplo é o que arrasta. É você não abrir mão. Sabe o que é referência? Referência é aquele lugar que está lá para você encontrar onde você quer chegar. Se você está ensinando, se você semeia, mesmo que ele saia,
o dia que ele se lembrar, porque você não está deixando de orar por ele, que ele precisa de uma resposta no Espírito, que ele precisa saciar aquela sede que ele sabe que é só em Jesus. Se você não sai da sua posição, ele vai até você para encontrar Jesus. E sabe, essa geração de Eli, querido, não era só os 2 filhos, mas era uma geração, comecei a estudar sobre a geração de Eli, a geração de Davi. Davi veio depois de Eli. E a geração de Eli, ela tinha uma característica onde eles não consideravam a presença como algo sublime na vida deles. Sabe o crente que só considera a presença quando ele precisa resolver um problema? Sabe aquela coisa de, eu não me afasto totalmente, mas eu fico mais ou menos perto, porque eu gosto dos benefícios da aliança que eu tenho com Deus. Afinal, se eu tiver um problema, eu tenho como recorrer ao nome de Jesus. Ele é bondoso, ele é compassivo. Então, a geração de Eli olhava a presença de Deus, a arca, o sacrifício, como um amuleto. É como aquele marido que não quer orar, mas gosta que a mulher seja de oração, porque as bênçãos que vêm dela recaem sobre a minha casa. Ele não tem o Senhor como Senhor, mas ele tem Deus como amuleto. A geração de Eli falhava ao fazer da presença de Deus simplesmente um amuleto. Não havia uma busca, quase ninguém mais ia para Siló fazer as adorações e as coisas como deveriam ser feitas. Elas não estavam mais interessadas em buscar e adorar. E sabe, os nossos filhos, eles podem ser pequenos, mas eles vão crescendo e eles começam a olhar para nós e eles vão perceber se tem esse coração da geração de Eli ou o coração da geração de Davi dentro de nós. E Davi já era aquele homem que, mesmo que teve os momentos de erros e de acertos, ele queria adorar a Deus. Ele queria agradar a Deus, ele queria reconhecer a presença de Deus. E como ele estava na velha aliança, ele ficava, Pai, não retires de mim a tua presença. Hoje você tem a presença 24 horas dentro de você. Mas você anda com qual consciência? Ufa, pelo menos na hora do aperto eu tenho a quem recorrer. Ou como é maravilhoso ter a presença de Deus dentro de mim em todo o tempo. Eu tenho pensado em como demonstrar isso aos meus filhos, eles sendo tão pequenos. E sabe uma coisa que você precisa pensar também. Porque eles não vão entender ainda. Muitas vezes, o meu filho, o João, por exemplo, ele tem 6 anos. Às vezes ele quer ir para a salinha e ele não fala para mim, mãe, hoje eu quero ir porque eu quero aprender a Bíblia. Às vezes sim, mas às vezes ele fala, eu quero encontrar meus amigos. Eu quero brincar. Por quê? A maturidade dele não permite ainda que ele tenha a percepção que eu tenho. E nós, como pais, que vamos entender, expressar para ele o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Então, filho, que bom que a sua igreja é legal e tem grandes amigos, mas naquele lugar você também vai aprender a palavra, que é muito importante para a sua vida. E você vai repetindo isso e demonstrando isso com a sua vida. Porque, sabe, aqui Eli foi repreendido. Ele tinha um grande título, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia quem era Deus, ele sabia tudo que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. Mas ele não repreendeu. Talvez ele tenha sido um pai omisso e preferiu a paz na casa do que eventualmente dizer, isso está muito errado. Nós devemos, sim, nos esforçar pelo vínculo da paz na nossa casa. E o que eu estou dizendo não é um clima de caos e guerra. Mas nós precisamos de sabedoria para não confundirmos paz com omissão. Existem 2 princípios no nosso alvo como pais, que nós não podemos deixar de ensinar para os nossos filhos. Primeiro, o princípio do temor. A Bíblia diz em Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Uau! Senhor, abençoa meu filho, que ele tenha longos dias sobre essa terra. Aí o Senhor está falando para você hoje, eu tenho uma aliança com você, você é abençoado. Ensine a ele o temor, e eu multiplicarei os dias dele sobre a terra.
para que ele não seja um insensato e tenha sabedoria na vida dele. O temor do Senhor, queridos, não é medo. Antigamente era assim, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, Deus fica triste com você. A criança não vai crescer no temor do Senhor se você ficar falando essas coisas para ela. Sabe o que ela vai crescer? Com medo de Deus, achando que Deus só vai amar ela se ela fizer coisas boas, achando que para Deus abençoar ela, ela tem que acertar em tudo. E isso não é verdade. O temor do Senhor não é um medo de Deus sobre o coração dela. Deixa eu fazer certo para quem sabe Deus me abençoa. Não. O temor do Senhor que nós ensinamos para os nossos filhos é: Deus nos ama. Ele deu tudo por nós. Ele deu Jesus. Ele te abençoou. Ele te perdoa quando você erra. Mas não ache que é bom você viver errando. Deixa o Senhor Jesus te ajudar a transformar. Sabe quando o João era menorzinho? Ele às vezes ficava com muita raiva. E ele era bem pequeno, assim, 3 anos e meio, 4 anos. E ele ficava bravo. E ele começava a querer, ter uma reação estranha. E eu começava a brincar com ele. Eu falava, eu preciso achar o zíper dessa fantasia. E ele ficava assim, olhando. E ele falava, por quê, mãe? Eu falei, porque esse não é meu filho, eu preciso tirar ele daí de dentro, não tem nada a ver com você. Deixa eu tirar o João. E aí ele começava a rir, eu falava, filho, esse não é você. E ele começava, eu falei assim, sabe, todo mundo fica irritado. Mas Jesus ajuda a gente a ficar menos irritado. Irais, mas não pequeis? Por quê? Sabe o que meus filhos precisam? Da mesma coisa que eu preciso. De Jesus. Salvação, redenção. Eu sei que a gente tem muitas, hoje no presente século, a gente quer que eles falem idiomas, que eles gostem de ler, que eles comam bem, que eles façam balé, que eles façam... Tem criança que tem a agenda mais cheia que executivo, Sabe, tudo isso é muito bom. Mas de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O nosso principal objetivo deve ser conduzi-los a Jesus. Então, o princípio do temor é essa condução. É isso que vai trazer sabedoria para o seu filho. E isso começa na sua vida. É a gente crescendo em temor, que os nossos filhos vão crescer também. Eles vão perceber se você respeita os princípios de Deus, se você tem reverência com aquilo. Segunda coisa que você não pode esquecer, e nem ter medo, princípio da obediência. Sabe, parece que está meio em desuso essa palavra, Você fala, seu filho precisa te obedecer. E os pais estão inseguros de dizer, meu filho precisa me obedecer. Camila, ele precisa entender que ele tem que colaborar. E tudo bem, ele precisa entender. Colaboração é um princípio, obediência é outro. Colaboração é sobre a sua casa. Filho, pegue lá a roupa suja, leve no cesto. Ele vai entender que ele precisa colaborar. Não quero fazer, faça porque eu estou falando. Isso é obediência. Por quê? Ele pode não entender tudo, mas vai ter hora que ele vai precisar obedecer sem entender. Ou se seu filho for pular de um lugar que não pode, você vai deixar porque ele não entendeu e... Não, você vai falar, sai daí, menino. Isso aqui eu sei que vai te fazer mal. Não tenha medo, querido, de ensinar o seu filho a te obedecer. Em Efésios 6, 1-4, diz assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E a vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a primeira coisa é que obediência aos pais é uma ordem de Deus. Mãe, por que eu preciso te obedecer? Primeira coisa, porque Deus nos ensina que nós precisamos ter autoridades. Nós obedecemos nosso pai e a nossa mãe. Segunda coisa, porque eu já vivi coisas que você não viveu. Se você me ouvir, eu vou ter mais sabedoria, porque eu já vivi. E isso não quer dizer que a mamãe não vai errar, que o papai não vai errar e que eu não posso pedir desculpa para você quando eu errar. Mas existe uma autoridade em casa. E se eu errar, eu te peço perdão. Peça perdão para o seu filho quando você errar. Isso não vai diminuir a sua autoridade, mas vai ensinar para ele um princípio, que é não seja orgulhoso.
Esse é só um brinde, tá? A gente está falando de obediência. Obediência aos pais é uma ordem. Outra coisa, obediência vai levar o seu filho a ser bem-sucedido. Você não quer que seu filho seja bem-sucedido? Eu quero. Eu quero. Que ele seja bom naquilo que ele foi chamado para fazer, que ele, na vocação dele, nos dons deles. Eu quero. A Bíblia está falando, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem. Pessoas rebeldes, elas não querem e não conseguem se encaixar em lugar nenhum, elas não se desenvolvem. Porque nunca tem ninguém bom o suficiente para lidar com elas. Coitado dos professores e professoras hoje em dia. Muitas vezes tem tanta peculiaridade na criação que o professor ali com 15, 17 alunos, 20, 30, ele tem que ficar fazendo malabarismo, porque obediência hoje parece um conceito totalmente relativo, e não é, querido. Esses dias a Luísa reclamou de alguma coisa da escola. Eu falei, olha, na minha época, teve uma época numa escola que eu estudei que eu tinha que ir com a meia branca. Ela, com a meia? Ela falou, eu falei, é. Ela falou, nossa, teve um menino esses dias que levou uma bronca que foi de chinelo. Porque não podia, né? Na escola tem a regra do tênis. Eu falei, pois é. Sabe por quê? A escola dá a regra. O pai em casa quebra a regra. Respeite a minha autoridade, mas eu não respeito as autoridades. Qual é o seu alvo na sua educação? Outra coisa, o seu filho precisa aprender que a sua instrução e o seu conselho têm valor. Nós estamos aqui falando com pais ou cristãos, ou que pelo menos estão se simpatizando com a palavra, e que eu creio que em nome de Jesus, logo dirão sim para Jesus. Então eu creio que nós não vamos ser perfeitos, mas se buscarmos a Deus, nós vamos ter bons conselhos para dar. Boas instruções. E aqui está dizendo que a nossa instrução e o nosso conselho têm valor. Ou seja, ele está dizendo, não crie na ira, não crie irritando o seu filho, mas na disciplina, na exortação do Senhor, com princípios. Então, queridos, em cima desses dois princípios e da história de Eli, onde a gente vê que o próprio Deus repreende Eli pela omissão dele, eu entendo que sobre nós existe uma grande responsabilidade. E ter filho não é um peso por causa disso, mas é uma missão. E como é bom nós termos uma vida cheia de propósitos, amém? Nós temos o propósito de reconciliar pessoas a Cristo, nós temos os propósitos específicos com os dons que Deus nos deu, através talvez dos seus dons, das suas habilidades, da sua oratória, do seu talento, da sua arte, do seu trabalho, da sua profissão. E no meio das suas missões existe uma missão grandiosa, que é o cuidado dos seus filhos. E sabe, a gente tem que entender que o ide, quando Deus fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ele fala, não só prega, fazei discípulos. Os primeiros discípulos que você vai formar são seus filhos. Porque discípulo não é algo à distância, discípulo é tete a tete. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, o seguinte, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano, em algum momento da sua vida, vai ser destituído da glória de Deus. E aí, quando Jesus, lá em João 3,4, ele tem aquele diálogo com Nicodemos fica muito interessado a respeito daquilo que Jesus estava fazendo no meio do povo. E Nicodemos era um estudioso, alguém da alta sociedade aqui dentre os judeus, e ele chega para Jesus e começa a conversar com ele. E Jesus fala a chave de tudo. Ele fala assim para ele, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então a nossa vida, queridos, é para levar os nossos filhos à salvação. A olhar para a eternidade, a saber que a eternidade é real, a saber que existe um céu, a saber que existe um Deus que nos criou. Que quando nós perdemos um ente querido, ele não virou uma estrela. É claro que cada idade você vai explicar as coisas da forma como aquela idade compreende. Mas, queridos, nós precisamos falar para eles que aquilo que nós fazemos aqui, nós vamos ser presenteados por Deus na eternidade.
Em vez de ficar pensando, poxa, né, porque eu não sei você, mas alguns anos atrás, quando eu não tinha entendimento, eu só ficava ouvindo, no dia do juízo, vai passar um telão. Não era assim que falavam para a gente? Tudo que você fez de ruim. Queridos, a salvação foi em Cristo. Se você recebeu Jesus genuinamente no seu coração, e você desenvolve a sua salvação aqui, você foi salvo. Mas o que vai ser retribuído? As obras que você fez. E aquilo que você faz para o Senhor, de todo o seu coração, você vai ser galardoado. Ensina o seu filho sobre a eternidade, para que ele não tenha a vida dele toda achando que tudo que ele pode viver está nessa terra. Porque quando ele vai chegar em alguma idade, que as pessoas vão começar a falar para ele, você precisa aproveitar a sua vida. E ele vai achar que você que está na igreja não está aproveitando a vida. Mas o amiguinho lá da faculdade, que faz o que dá na telha, isso é aproveitar a vida. Eu me lembro, eu estava na faculdade e eu falei que eu ia me casar. E eu me casei cedo, realmente, porque eu conheci o Lucas cedo também. E eu me casei logo quando eu acabei a faculdade. E o pessoal falava, você está ficando doida? Porque na cabeça deles, era um outro tipo de aproveitar a vida. Na minha cabeça, eu estava fazendo as melhores decisões. E hoje, sabe o que eu vejo? Eu estava mesmo. Eu me lembro muito bem, no primeiro dia que eu entrei, eu vi aquele pessoal, porque o clima da faculdade é diferente do da escola. Todo mundo entra, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu sou um quase adulto, né? Alguns que entram com 17, outros, né? Acabou de ficar adulto, outros entram mais velhos, já estão menos deslumbrados, talvez. Mas eu olhava aquilo e eu fiquei, Senhor, como é isso, né? E eu me lembro, porque eu fiquei incomodada com aquela sensação, com aquela sedução, com aquela imagem. E o Senhor começou a falar comigo, não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede em Deus. Eu preparei morada para você. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. E eu comecei a perceber que algumas decisões pareciam boas, mas quando você vai ver nas consequências, queridos, e as prisões, e tanta coisa que acontece, você entende aqui o que Jesus está falando. Se você é um pai nascido de novo, o seu alvo não pode ser somente condutas e conquistas. Mas meu filho, Camila, é tão educado. Ele pede por favor, ele fala obrigado. Ele já quer empreender, quer vender aqui as coisas. Que coisa legal. Tudo isso é lícito, é maravilhoso. E eu acho mesmo que é nossa responsabilidade ensinar eles a conquistarem e a ter boa conduta, amém? É você que vai ensinar para o seu filho falar, por favor, dá licença. Quase todos os dias, quando chega na igreja, eu falo, dá oi para o pessoal. Porque a criança, ela quer brincar, ela quer passar reto, ela não quer olhar para o adulto, não é assim? E eu falo, queridos, se alguém falar oi, responda oi. É a sua função. Mas mais do que isso, mais do que ser gente boa, queridos, eles precisam ser salvos. Eles precisam amar Jesus. Porque no dia que eu não estiver pertinho deles, no dia que derem uma ideia ruim na escola, na faculdade, na rua, onde for, precisa ter uma verdade maior que rege a vida deles. Então Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabe, em João 15:4, fala assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que a Bíblia está nos dizendo? Que a nossa raiz, porque todos pecaram e destituídos da glória estavam. Então, até que Jesus entre na nossa vida, a nossa raiz está impossibilitada de dar frutos eternos, frutos bons de verdade. E esse texto está nos mostrando que Jesus é a videira verdadeira. Se a gente permanece nele, nós podemos dar um outro tipo de fruto. Por que você está dizendo isso, Camila? Porque, eventualmente, vão ter coisas que os nossos filhos vão escolher, que é só uma questão mesmo emocional, de comportamento e tudo mais. Mas existem coisas que são pecados, como mentira, por exemplo. Mentira
É diferente, por exemplo, de simplesmente a criança estar chata porque está com sono. Aí você vai lidar com a emoção, com o descanso físico dela. Amém? Mas existem coisas que, se ela se habituar, são pecados. E por que nós precisamos ensinar a salvação? Porque a poda do pecado não vai impedir que ele nasça de novo. Se você tira uma maçã da árvore, ela vai nascer de novo. Se você tira uma maçã da árvore, ela vai nascer de novo. O que faz isso parar de brotar com frequência? Mudança de natureza. Mudança de raiz. Eu posso simplesmente falar, não minta porque é errado. E ela pode aprender. Só que se ela entender que ela, em Cristo, pode ter uma nova natureza, conforme ela for crescendo, vai ter momentos na vida dela onde ela vai ficar bem tentada a mentir, porque a mentira talvez vai favorecê-la em algum ponto. E ela pode pensar, não vai casar mal a ninguém. Talvez você já tenha pensado nisso. Mas a mentira é pecado sempre. Nós precisamos levar os nossos filhos, não somente a nascerem de novo, mas a desenvolver a salvação deles. Com o princípio de temor e obediência. Por quê? Diante da circunstância, eles vão se lembrar, não combina comigo esse tipo de fruto. E vez ou outra, queridos, assim como você, eles vão errar. Mas nós podemos também ensiná-los. Sabe a fazer o quê? Algumas vezes, dependendo do que acontece, eu não falo só para eles pedirem dependendo do que acontece, tá, gente? Eu não tô. Vocês estão entendendo que a gente está equilibrando aqui as coisas, né? Dependendo do que acontece, não é só perdão para a pessoa que está do lado dele. É, vá lá e peça perdão ao Senhor pelo que você fez. É necessário que eles entendam que existe um Deus que perdoa. Que Cristo Jesus é nosso advogado, fiel. Mas que também não é essa coisa leviana. Você entende isso? Não é para você, não é uma pressão. É um ensinamento gradativo. É o pé em cima do pé. É um pouquinho por dia. Vai ter dia que eles estão entendendo tudo. Vai ter dia que eles estão entendendo nada. Vai ter dia que você vai terminar o dia e falar, uau, posso dar aula disso aqui. Você já terminou aquele dia que você fala, meu Deus, fiz até um piquenique, meu. Leram um capítulo da Bíblia, comeram no quintal, atividades lúdicas, falaram que me amava, não brigaram, mas vai ter dia que eles quiseram mentir, bateram no outro, não queriam ler, falaram que história é essa de querer ficar lendo a Bíblia, mãe? Porque não é do dia para a noite. Se nem com a gente é assim, quanto mais com a criança, ou com o adolescente, ou com o jovem. E às vezes a gente acha que isso acaba porque fez 12, fez 13, fez 15, fez 22. Não. Enquanto você estiver na casa dos seus pais, obedeça a eles. Dê valor para a instrução deles. E não saia daquele lugar até que seja o momento. Nós precisamos conduzir os nossos filhos para esse lugar, para a valorização da presença de Deus, para uma nova natureza. Como eu disse, nem tudo que sai do esperado é pecado. Muitas vezes são questões emocionais, naturais, fisiológicas, e a gente está lá para conduzir tudo isso. E a gente tem que ter esse entendimento do que a Bíblia fala. Não irais, não provoqueis os vossos filhos. Lembre-se, a criança é ele. E às vezes a gente fica tão bravo que a gente quer entrar no mesmo nível, como se a criança tivesse o mesmo entendimento que a gente. Não é. Ela não tem a percepção. Ela não sabe a gravidade daquilo ainda. Você que está explicando para ela. Mas a gente não pode, com isso, se omitir. E achar que a própria natureza vai conduzir nossos filhos. Talvez Eli pensou assim, eu fui escolhido para estar nessa posição. Eu faço isso há 40 anos. Em algum momento esses meninos se emendam. Existe um texto que fala assim, em Deuteronômio 6:6.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Que texto! Sabe o que é isso? É você procurar sempre uma oportunidade para inculcar a palavra. O que é inculcar? É você ficar falando, até que aquilo fique lá dentro e não saia mais. Sabe um negócio que está chumbado? Se você só colocar aqui uma folha e ligar o ventilador, essa folha voa. Agora, se eu chumbar uma coisa no chão, eu posso tentar tirar. Eu tenho que fazer muita força para tirar esse fundamento. Inculcar é colocar um fundamento tão profundo no coração do seu filho, que para alguém tirar vai ter que fazer muita força. Talvez você esteja aqui e você sabe as coisas que já foram inculcadas na sua mente. E você tem visto o diabo fazendo força para tirar isso. Sabe, você precisa fazer a força inversa. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Entende? Eu não estou lutando contra ele. Eu estou me mantendo na verdade que eu fui estabelecida. E porque eu me mantenho, porque ele não está conseguindo me chatear, me preocupar, me oprimir, me dar medo, ele foge. Porque eu inculquei na minha mente e no meu coração. Ao deitar, na mesa, ao levantar, enquanto eu ando. Essa semana, nós recebemos uma boa notícia e a gente contou para os nossos filhos. E hoje eu estava me arrumando com a Luísa para vir na igreja e ela falou: você viu, mãe? Eu falei que eu tinha esse sonho. Eu falei: pois é, e quem foi que te deu? Ela falou: Deus. Ela falou: esse é só o primeiro daquele outro sonho que parece com esse e é um pouco maior, né, mãe? Eu falei: é. Deus deu aqui. Aí eu citei para ela um menor do que aquele, que era assim, como se fossem sonhos da mesma categoria, só que em dimensões diferentes, entende? Ela tinha vivido um numa escala menor e ela era muito maravilhada com esse que Deus tinha dado para ela. E aí essa semana ouviu uma outra notícia e ela falou: uau, eu posso continuar crendo e confessando, né, mãe? Eu falei: você deve. Porque Deus não é limitado ao que eu posso fazer por ela. Você entende? Você precisa inculcar isso na mente deles. Ela vai entender que ela não é limitada por aquilo que os pais dela possam fazer por ela, simplesmente. Eu quero poder fazer tudo pelos meus filhos, assim como você. Quem não quer? Não é? Eu creio que nós vamos poder fazer muitas coisas, amém? Eu creio na sua provisão, eu creio no Senhor te abençoando, assim como eu creio sobre a minha vida. Sabe, eu posso dizer isso de peito aberto para você e com muita verdade. Não tem, raramente, uma vez que eu não ore por mim nessa área que eu não ore por você. Eu creio nisso. Mas nós precisamos inculcar na mente dos nossos filhos. Existe um Deus provedor. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que se importa com você. E às vezes também tem notícias que não são tão boas. Momentos onde os seus filhos vão ter que entender que você tomou decisões que aparentemente frustraram eles. Nós também tivemos que tomar algumas decisões esse ano que aparentemente para eles não era tão bom. E eu tive que ensinar para eles, e o Lucas também. E nós estamos inculcando na mente deles. Quando nós tomamos decisões que não parecem favoráveis, não murmure, não reclame. O Deus que te ama não saiu desse lugar. O Deus que cuida de você não saiu desse lugar. Sabe de uma coisa? Ele sabe de coisas do amanhã que você não sabe. E o que parece perda, para Deus é lucro. O nosso Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Enquanto você está na mesa, enquanto você anda, enquanto você levanta, enquanto você caminha, inculca. Você está lá falando de biologia às vezes. Ela fala: nossa, mas eu aprendi o cerrado, a caatinga, o bioma. E daqui a pouco a gente está no... Que legal, né? Maravilhoso. Eu gosto dessa parte de estudar, acho muito legal. De verdade, tem partes que eu não gosto, mas essa parte eu acho legal. E aí, às vezes eu tô lá e do nada a gente começa. Você vê como Deus é maravilhoso e criativo. Olha isso que Ele criou. Olha essa diversidade.
encucando. Porque algum dia alguém vai falar para eles que Deus que criou essas coisas. E eles vão ter certeza, foi Deus que criou tudo isso. Quero ler um texto para vocês, que eu não coloquei aqui. Deixa eu só achar. Salmo 78, 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O que ouvimos e aprendemos, não podemos encobrir, não podemos omitir dos nossos filhos. Não podemos não andar no temor do Senhor e achar que isso não vai afetar a conduta deles. Amém? Você pode ficar de pé, querido? Essa palavra não é só para quem tem filhos, porque o princípio da sabedoria, o princípio da obediência, o princípio do temor é algo que deve reger a nossa vida como cristão, querido. E nós vamos colher os frutos disso. Então a minha oração era para que você que tem filhos hoje, que são pequenos, que a sua consciência fosse aguçada. Para você que tem filhos grandes, que você realmente tenha coragem e não se omita de falar quando for necessário. E para você que talvez esteja vivendo com filhos que estão distantes do Senhor, entenda, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe, esses dias atrás nós tivemos uma inclinação e eu falei alguns cultos atrás sobre você interceder pelos seus familiares. E eu tenho recebido testemunhos de pessoas que estão orando e vendo os seus familiares retornando. Um a um, um a um, um a um. E sabe o que vai acontecer? Conforme a nossa oração, um a um, um a um, um a um, porque o nosso Deus é o Deus restaurador. Não desista de orar pelo seu familiar, pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu pai. Sabe o que eu creio? Em olhos do entendimento sendo abertos e eles sendo livres, livres do engano do mundo, livre dos vícios, livre da ansiedade, da depressão, livre da preocupação, das garras deste mundo, queridos. O lugar deles não é lá, o lugar deles é aqui. O lugar deles é em Cristo. Eu não estou dizendo dessas paredes, mas eu estou dizendo de Cristo. É o lugar onde você está. Então feche seus olhos e agora comece a abençoar a sua família, os seus filhos, os seus irmãos, os seus pais. Pai, obrigado porque nós estamos diante de famílias benditas, famílias bem-sucedidas, famílias onde a vida não será ceifada cedo, famílias conservadas pelo Espírito e pelo Teu poder e pelo Teu amor. Nós estamos diante de famílias, Pai, que não temerão o dia mau, mas que saberão que você é um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo faz, Pai. Nós não vamos encobrir dos nossos filhos e das gerações vindouras aquilo que só você é capaz de fazer, mas nós estamos aqui crendo, firmes, Pai, inculcando sobre a nossa mente, sobre a mente dos nossos familiares. Há um Deus poderoso, há um Deus vivo, há um Deus que ouve, há um Deus fiel, há um Deus que não muda, que é imutável, há um Deus que é bom. Você serve a um Deus bom. Ele não muda, Ele não muda, nele não há variação, não. E você pode confiar, e você pode descansar nesse Deus. Você pode se deleitar. Oh, há um Deus que te ama. Sabe, continue profetizando sobre os seus filhos. Eles são protegidos. Pai, eu oro porque eles terão bons amigos, boas conexões. Eles perceberão aqueles que eles não podem se aproximar tanto. Eles não serão influenciados, mas eles serão influenciadores, líderes natos, Pai, referenciais de boa conduta, de amor, de empatia. Oh, Pai, obrigado.
Assim como Jesus nos disse, o primeiro mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Que eles possam refletir isso, vendo isso em nós. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E o segundo mandamento, atualizado em Cristo Jesus: amará o próximo como eu vos amei. O seu filho é amado de Deus, sabe? Ame ele e diga a ele que Deus o ama, que ele é perfeito da forma como ele é, que ele é lindo, que ele é querido, porque pessoas amadas vão saber amar, queridos. Ensine a ele sobre a dor do próximo, sobre a compaixão, que aquilo que ofende o outro não deve sair da boca dele, que o desrespeito não deve sair da boca dele, que a brincadeira não é brincadeira quando o outro não ri. Isso é ensinar o amor ao próximo. É sua responsabilidade, é sua responsabilidade. Filhos saudáveis, uma geração, a geração do avivamento, uma geração que é amada, que é ensinada sobre a graça, que não vai ser religiosa, legalista, mas que vai saber se mover no Espírito, crendo em milagres, crendo no amor. Oh, Senhor. Oh, Senhor, nós cremos nisso. Filhos benditos, famílias benditas, pais abençoados, cheios da tua sabedoria. Que esse culto seja um culto de livramento e de salvação para nós. Que a nossa cegueira seja realmente dissipada e que nós tomemos uma decisão de qualidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu sei disso, mas você precisa saber com mais força, querido. Viver essa realidade na sua vida. E enquanto você está com seus olhos fechados, eu queria te deixar bem à vontade para adorar e para orar, para consagrar mesmo a sua família ao Senhor. Se você estiver com seu familiar, ore com ele, abençoe a sua família. Se você estiver sozinho, ore pelos seus entes queridos. Mas se você estiver aqui, existe uma decisão. A sua família é muito importante, mas Deus é mais importante que ela. E amar Deus sobre todas as coisas é os seus filhos entenderem que você ama mais a Deus do que ao seu cônjuge e do que aos seus próprios filhos. Se você entrou aqui e você disse: eu creio em Deus, e eu quero entender mais sobre isso, eu quero ter a certeza da salvação, eu quero poder chamar Deus de Pai. A Bíblia fala que isso é muito simples. É só você crer com o coração e dizer com a sua boca: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu recebo o teu perdão daquela cruz. Eu recebo o teu perdão. Escreve meu nome no livro da vida. Se você nunca fez essa oração, querido, Camila, é tão simples assim? Mas a fé em Deus e o dizer sim para Jesus muda a sua natureza. Vai ser menos cansativo ficar podando aquilo que nasce de ruim de você, se você simplesmente permitir que essa natureza interior comece a ser mudada e seja mudada em Cristo Jesus. Então, se você nunca disse isso, eu quero orar com você. Eu preciso só que você levante sua mão direita para que a gente possa orar com você. E você saia daqui com uma convicção de que você é uma nova natureza, de que você nasceu de novo. Se você nunca fez essa oração dizendo sim para Jesus, para nascer de novo, vem aqui na frente, por favor, eu quero orar com você. Nós temos pessoas que vão poder orar com você. Tome uma decisão de qualidade sobre a sua vida. Se houver, vem aqui na frente se você precisa fazer essa oração do novo nascimento. É o maior milagre que um ser humano pode viver. Todos nós somos seres espirituais, mas até que Jesus entre, o nosso espírito está como que adormecido lá dentro. Quando nós recebemos Jesus, a Bíblia diz que nós somos vivificados por dentro, unidos com o Pai para a eternidade. Se você nunca fez isso, eu não conheço a todos, por isso eu estou refazendo o convite.
gente.